A natureza é um lugar cheio de surpresas. Andando pelo mundo, você pode se deparar com um bichinho fofo que vive na paisagem mais linda que você já viu na sua vida. Ou você pode se deparar com um predador extremamente perigoso e animais que facilmente poderiam ser os monstros dos seus pesadelos. E é bom você sempre tomar cuidado com ela, porque se tem algo que a natureza sabe fazer, é montar armadilhas. E algumas dessas armadilhas podem transformar até alguns animais, incluindo você, em algo bem próximo de ser um zumbi. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu sou o Doxo e eu espero que tu aproveite esse vídeo. Se você quer criar um zumbi, a coisa mais lógica que você pode tentar fazer é controlar o sistema nervoso de alguma criatura, tirando todo o poder que ela tem de se controlar sozinha. E é exatamente isso que a Vespa Joia faz com as vítimas dela. Esse bicho tem uma habilidade bem assustadora, mas ao mesmo tempo ela também é incrível. Ela consegue injetar neurotoxinas diretamente no sistema nervoso da criatura que ela atacar. Quando essa Vespa chegar na fase de depositar ovos, ela precisa preparar o ambiente ideal para colocar esses ovos e para cuidar dos filhotes que vão eclodir. O passo mais importante que a Vespa Joia precisa seguir é o de achar uma barata. Sim, uma barata. E quando ela acha essa barata, ela vai começar a atacar ela, tentando usar o ferrão para atingir diretamente o sistema nervoso da barata. Acontece que a Ampullix compressa tem uma neurotoxina especial que ela pode usar para adormecer os sentidos da barata e começar a meio que controlar ela. Nisso ela consegue escravizar essa barata e levar ela até o ninho. E é lá que a coisa começa a ficar pesada. A Vespa começa a colocar ovos em todas as articulações da barata, transformando ela em meio que em uma incubadora viva, até o momento em que os ovos vão eclodir. Mas a parte realmente cruel, como se até agora não tivesse sido extremamente ruim desse processo, é que quando os filhotes da Vespa nascem, eles vão se alimentar daquele inseto de dentro para fora, usando ele como sua primeira fonte de alimento. Normalmente, a Vespa já é conhecida por atacar baratas, mas elas também podem atacar muitos outros tipos de insetos, desde que os corpos deles consigam fornecer as condições ideais para o desenvolvimento dos filhotes dela. Essa habilidade mostra muito bem a forma complexa e muitas vezes assustadora das interações entre predador, presa e parasitas na natureza. E eu não sei se você já jogou, ou pelo menos assistiu a série The Last of Us, mas nesse jogo, um fungo sofre uma mutação que faz ele começar a infectar pessoas no mundo inteiro, passando a usar o corpo humano como um hospedeiro para o crescimento e desenvolvimento desse fungo, fazendo as pessoas infectadas atacarem pessoas saudáveis, passando a infecção através da mordida ou pelos esporos que elas soltam. E cara, apesar de ser caótico, a história desse jogo é muito linda, eu recomendo muito que tu vá assistir, mas ao contrário da maioria das histórias de zumbis, a história de The Last of Us não é totalmente possível de acontecer, já que esse fungo realmente existe. E sim, ele consegue transformar criaturas em zumbis. O Cordyceps é um cogumelo que cresce e se desenvolve em insetos, principalmente em formigas e em outros tipos de artrópodes. Para explicar como ele faz isso, eu preciso explicar um pouco sobre o ciclo de vida de um fungo. Ele funciona mais ou menos assim. O esporo é a semente dos fungos. Depois de produzidos, eles são dispersados no ar para serem carregados pelo vento, que pode levar eles para locais onde eles consigam condições ideais para germinação. Depois da germinação, os esporos vão começar a desenvolver hifas, que são bem parecidas com as raízes dos cogumelos. E essas hifas vão se espalhar pelo solo, procurando por matéria orgânica para conseguirem nutrientes para o crescimento do fungo. E ao mesmo tempo que o fungo desenvolve essas hifas, ele também vai começar a desenvolver todo o resto do seu corpo, até a fase em que ele possa desenvolver seus próprios esporos e espalhar eles pelo ar. E no caso do Cordyceps, o alvo principal deles são as formigas. E quando uma delas é atingida pelos esporos, esses esporos vão fazer dela um hospedeiro para cultivar um novo fungo, que vai crescer e se desenvolver, enraizando as hifas por dentro do corpo da formiga, enquanto passa a ganhar de pouco a pouco o controle do corpo dela. E enquanto isso, a formiga vai ficar em um estado de muito sofrimento, se debatendo e agindo de uma forma como se estivesse lutando pelo controle do próprio corpo. Porque ela realmente tá. Até que, infelizmente, chega um momento em que ela não resiste e acaba perdendo o controle pro Cordyceps, que faz ela caminhar sozinha, procurando um lugar que tenha as condições ideais para a próxima exploração. O ambiente ideal é uma planta que tenha folhas altas e que fique num lugar com muito vento. Chegando em um local assim, ela vai cravar as presas na folha e vai ficar enraizada lá. Enquanto isso, o cogumelo vai terminar de se desenvolver no corpo dela. Isso vai durar mais ou menos umas 3 semanas, até que o Cordyceps se desenvolve por completo e começa a liberar uma nova chuva de esporos, que vai atingir outras formigas que estiverem passando por ali. E inclusive, uma coisa muito interessante é que quando as formigas de uma colônia percebem que uma formiga foi infectada pelo cogumelo, elas escolhem uma formiga para se sacrificar. Essa formiga vai levar a formiga infectada para um lugar longe da colônia para evitar que as outras formigas sejam infectadas também. Parando para pensar, todo esse processo pode ser bem assustador, mas você pode ficar tranquilo, porque o Cordyceps não afeta humanos. Pelo menos nenhuma espécie que a gente conheça até agora. Mas na natureza, tudo pode evoluir.
Até agora, a gente só falou de coisas que afetam insetos pequenos. A gente ainda não chegou a falar sobre nada que consiga afetar animais maiores, ou até mesmo humanos. Mas realmente existe algo que possa sim fazer isso. E pra ser bem direto, essa coisa já tá entre nós. Na real, ela já tá dentro do seu corpo nesse exato momento em que tu assiste esse vídeo. E é algo tão sutil e natural que você quase nunca parou pra reparar. E eu já vou adiantando aqui que não vai ter papo de coach nesse vídeo, só ciência. Porque eu tô falando de uma função muito importante que o seu corpo já tem, que é o seu sistema de recompensas, o sistema dopaminérgico. E para já acabar com algumas confusões que ficaram grudadas na cabeça de muita gente, por isso ter sido repetido tantas e tantas vezes pelos coaches da internet, a dopamina não é uma substância absolutamente poderosa e viciante, que é liberada no exato momento em que tu faz alguma coisa extremamente prazerosa e que te deixa viciado em coisas como apostas, sites adultos e comida gordurosa. Ao contrário do que muita gente costuma dizer em livros de autoajuda. Acontece que, na real, esse é um sistema que te ajuda a sentir vontade de fazer algo antes que você realmente faça essa coisa. Por exemplo, se você tá em casa e te dá aquela vontade de comer uma pizza, esse sistema tá mais relacionado a te fazer sentir a vontade de comer a pizza do que ao prazer que você sente enquanto come ela. Simplificando muito, a dopamina te ajuda a ter aquela vontade de fazer algo, o que te ajuda a realizar todas as suas tarefas do dia a dia. E até aí tá tudo ótimo, tá perfeito. Enquanto ele tá funcionando de forma correta, você tá totalmente seguro, você tá saudável e até consegue se manter em um ótimo relacionamento com as suas necessidades básicas. E o mais importante, você pode ter controle total das suas ações, mas esse mesmo sistema, que é benéfico enquanto está funcionando normalmente, se torna extremamente prejudicial quando você sobrecarrega ou danifica ele. O sistema de dopamina, de forma bem simplificada, funciona mais ou menos assim. Quando você abriu o Instagram pela primeira vez e viu o sistema do Reels pela primeira vez também, você achou algum vídeo muito bom e aprendeu que se você arrastasse pra cima, você ia ver um próximo vídeo. E cada vídeo novo era uma surpresa nova, era uma recompensa nova, o que te dava prazer em continuar fazendo a ação de arrastar pra cima. Nesse momento, sempre antes de um vídeo acabar, seu cérebro estava recebendo dopamina, te fazendo sentir mais vontade de arrastar o dedo pra cima e passar pro próximo vídeo, porque tu tinha esperança de que o próximo vídeo também seria prazeroso de assistir. Mas quanto mais tempo você passa assistindo Reels, o ato de assistir um vídeo inteiro já vai ficando cada vez mais entediante, o que te fazia ficar cada vez menos tempo em Reels e pulando pro próximo cada vez mais rápido. E isso acontece porque o seu cérebro é ótimo em se adaptar e receber esse tipo de estímulos. Então, quando você recebe muita dopamina, ele cria uma resistência que faz com que aquela mesma quantidade de dopamina que você recebia antes já não seja mais o suficiente para te dar aquela mesma força de vontade para fazer algo. A gente pode imaginar essa relação em um quadro bem simples como esse. Se aumentou a dopamina, aumenta também a resistência à dopamina. Se aumenta a resistência à dopamina, aumenta o seu busco por dopamina. Agora, imagina o seguinte caso. Uma pessoa que nunca usou uma droga experimenta heroína pela primeira vez. Essa pessoa vai ter um boom de vários hormônios ligados ao prazer, o que vai levar o cérebro dela a entender que se ela tomar aquela droga, ela vai sentir muito prazer. Então, sempre que ela pensar na droga, ou sentir vontade de sentir aquele prazer de novo, o sistema dopaminérgico dela vai ficar louco e vai mandar impulsos para que ela busque usar aquela droga de novo. E com isso a gente cai naquele ciclo que eu acabei de falar. E em casos extremos, pode chegar um momento em que fazer coisas simples que liberam uma quantidade saudável de dopamina, como comer, tomar banho, se exercitar ou até dormir, não vão mais satisfazer uma pessoa. E nesse momento, o sistema dopaminérgico dela já tá tão danificado que ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia normalmente. E tudo que ela consegue é juntar energia para alimentar aquele vício. Eu usei o vício em heroína como exemplo, mas esses comportamentos não estão limitados ao vício em drogas. É só você ver quantas coisas no seu dia a dia já te fazem agir dessa forma, mesmo que em escalas bem menores. Para você ter uma noção melhor, eu vou deixar um artigo aqui na descrição onde os pesquisadores identificaram as seguintes diferenças nos comportamentos de animais com sistema dopaminérgico saudável e animais que tinham esse sistema danificado. Sobre os animais saudáveis, eles reagiram bem a estímulos elétricos, estímulos ambientais como frio e calor, e quando eles sentiam fome, eles sentiam vontade de comer e buscavam por alimento. E até aí estava tudo certo. Agora os animais, com o sistema de recompensas danificados, não reagiam aos estímulos elétricos e também não reagiam aos estímulos do ambiente. E eles mal se levantavam, e se eles não recebessem ajuda para se alimentarem, eles poderiam chegar literalmente ao ponto de morrer de fome. Então, um sistema dopaminérgico danificado pode realmente levar uma criatura a viver de forma parecida com um zumbi. E vale lembrar que esses testes não foram feitos em humanos, então esses efeitos podem variar bastante na prática. Mas, em geral, a base do sistema de recompensa é bem parecida entre os animais. Lembrando que, assim como outras criaturas, nós também somos animais. Mas tu não precisa ficar tão assustado. Desde que seu sistema de dopamina esteja regulado, você vai continuar vivendo bem.
Então eu recomendo que você saia um pouco do celular e vai ver o mundo lá fora um pouco, mas não sem antes deixar o seu like e se inscrever nesse canal, para me ajudar aqui a levar a divulgação científica de forma simples e interessante para mais pessoas aqui na internet. Bom, eu sou o Doxo e eu espero que tu esteja bem. Até a próxima, um abraço.